Fala pessoal, estamos de volta. Não que a gente tivesse ido a algum lugar. Nós estamos aqui normalmente. Fomos pro além. Nunca saímos daqui mesmo. Mas estamos de volta pra falar de cinema, porque finalmente a gente tá animado pra falar de alguma coisa. Uhul, porque a gente assistiu Viúva Negra, a gente assistiu Jungle Cruise, a gente assistiu Space Jam. A gente fez review de Space Jam e Viúva Negra, mas eu fiquei tão desanimado com os dois filmes que... Inclusive a gente fez tudo isso em Watch Party para nossos apoiadores. Exatamente. O pessoal que nos apoia no apoia.se/canal-sidequest, no clube de canais aqui do YouTube e lá no twitch.tv/sidequest live se tornando um sub. Isso. Inclusive estão de volta agora os capistranos, que são a família nossos... O casal que sempre nos acompanhou e agora está nos apoiando novamente. Estamos felizes com vocês de volta aqui. Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar de Esquadrão Suicida, o novo filme do James Gunn, depois que ele brigou com a Disney... depois que ele foi expulso da Disney. Ele fez na Warner quando ele foi expulso da Disney por conta de alguns tweets antigos dele que foram redescobertos lá na época do Me Too e de outros movimentos. E antes dele voltar pra Disney, depois eles decidiram trazer ele de volta porque o elenco todo disse assim, ou vocês fazem ou a gente não faz mais Guardiões da Galáxia. E como os dois filmes foram muito sucesso e como ele conseguiu conquistar uma boa fama e como ele acabou tendo liberdade criativa pra fazer o que bem entendesse na Warner, a Disney decidiu trazer ele de volta. Então, toda essa história ocorreu e ele vai estar de volta ao universo Marvel. E ele fez Esquadrão Suicida, que é a continuação de Esquadrão Suicida. Ele fez Esquadrão Suicida e a continuação de Esquadrão Suicida, porém, da forma correta como deveria ter sido feito desde o original. Começo. Mas eu acho bizarro, começando, que o nome é Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida. Agora, The Suicide Squad. É tipo o Predador e o Predador. Que idiota isso. Na verdade... Não gosto. Não gosto. Eu acho que eu sei porque ele fez isso, tá? Esse filme é uma continuação, abre aspas, fecha aspas. Tipo assim, ele só pegou alguns elementos do original, que é basicamente o Flag e a Arlequina. E talvez mais algum... E o Boomerang, né? E algumas... E a coisinha lá, Viola Davis. Que na verdade são assim, louca. a gente não precisa introduzir de novo esses personagens, a gente já sabe quem são. Mesmo que eles não sejam mais aqueles personagens que a gente viu na outra vez. A Arlequina é muito menos sex symbol e muito mais... Fodona. Muito mais da a maneira Arlequina correta. do Aves de Rapina. O que faz bastante sentido, porque ela é uma personagem que, tipo assim, ninguém entende por que ela tava no meio... É só pra uma reclamação do primeiro filme. Por que ela, que usa um bastão de beisebol, tá no meio de um monte de gente super foda com um monte de superpoderes? Faz sentido agora. Nesse filme fez sentido, sabe? Tipo, e vendo ela em Aves de Rapina fez sentido também. Exatamente. Porque uma das coisas que eu falei durante a nossa watch party é que Esquadrão Suicida parece que se passa no mundo de Aves de Rapina. Sim. Parece, assim, uma coisa coesa. Exato. Sabe? Dentro do universo do DC Universe, que não é uma coisa que acontece muito regularmente. Digamos assim. É uma das principais falhas, entre aspas, porque talvez eles possam se diferenciar da Marvel, fazendo cada filme ser sua própria coisa. Mas eu também acho legal eles pegarem com esses filmes que se complementam, fazer com que eles pareçam, sabe? Exatamente. Então fazer Aves de Rapina e Esquadrão Suicida, duas coisas parecidas, eu acho que ficou interessante. E não teve tanto foco na Arlequina, o que eu gostei também, porque o primeiro teve bastante foco nela, eu acho. Na história dela, de como é que ela se tornou a Arlequina, do Joker indo pegar ela e tal. Porque ela já teve um filme só pra ela, então ela não precisava daquele destaque todo. Eu acho que ela esteve no filme o suficiente, apesar de eu me irritar com, tipo, aquelas ceninhas do começo, escrito na jaqueta dela, que é Livian Die Cloud, uma coisa babaca dessas. Engraçado. E daí a bolsa dessas que diz Hey Ho, let's go. Tem algumas coisas que eu acho que já é, sabe, um pouquinho demais, me irrita. Não é problema. Mas é coisas pequenas, porque eu adorei esse filme. Sim, é um filme muito bom. Eu amei esse filme. E antes que a gente entre nos spoilers, não tem 800 músicas nos primeiros 5 minutos pra apresentar cada personagem, não tem lettering, a gente não é apresentado a 850 personagens que depois não vão significar nada, sabe? Tem realmente um relacionamento entre esses personagens que tu te investe no futuro deles. E eu acho que eles deixaram a... agora eu vou dizer a Keating, que é a Annalise Keating, mas ela não é a Annalise Keating. A personagem da Viola Davis, doida do caralho. Sim. Sabe? Muito mais extra do que no primeiro filme. Sim. E aparecendo muito menos também. Sim.
E eu acho que a historinha que eles fizeram pra ela e pros empregados dela foi ótima também. O arco, né? Eu acho que todo mundo teve bons arcos nesse aí. O importante também é destacar, assim, que, tipo, não foi um filme que foi uma masturbação visual que nem foi o primeiro. Que ele era, tipo, que foi literalmente feito por uma empresa que fazia trailers de filmes. Ele teve uma reedição no final pra ficar mais ousado, mais visualmente louco e divertido e bonitinho. E não tão dramático. E esse filme não, esse filme ele é muito mais natural, calcado no roteiro. Tem uma coisa muito importante, que o Esquadrão Suicida, tu entende por que é Esquadrão Suicida? Porque eles literalmente matam praticamente todos os personagens que eles apresentaram nos primeiros 10 minutos de filme. Spoilers. Mas assim, tu fica com medo. Tu pensa, esses personagens, eu vou me apegar a eles, mas eu acho que eles vão morrer. Então, tipo assim, faz mais sentido do que tu fazer o nome Esquadrão Suicida e morrer, tipo, 2 personagens, que foi o que aconteceu no primeiro filme. Os personagens têm muito mais personalidade, todos eles são extremamente... Menos o Rick Flag. Eu acho que ele não ganhou muita personalidade. Mas eu digo assim, os demais ali que foram apresentados, até os que apareceram e logo desapareceram, eles conseguiram chamar a atenção o suficiente pra tu te importar com eles, tanto é que quando tem o Doninha... O pessoal adorou o Doninha, ver o Doninha ali. Que personagem... Doninha não, ele é uma... Ela é uma Doninha. É uma Doninha, é uma Doninha. Eu achei horrível, feio. É horrível, mas ele chama atenção e ele tem uma característica própria. O primeiro filme, se tu lembrar, tu não lembra de todos, porque é tudo muito amalgamado. Era muito focado no Will Smith também, no personagem do Will Smith. Esse aqui, o Idris Elba, tem um destaque, mas ele tem um destaque muito próximo do John Cena. Então os dois fazem um contrabalanço muito bom um com o outro. A Caça-Ratos, que é uma personagem que talvez ninguém fosse utilizar num filme, é muito bem utilizada, eu acho que é uma personagem muito boa, tem uma backstory interessante, sabe? E é bom pra gente ter esse fio de emoção entre eles, que ela não é um vilão inveterado que matou não sei quantas pessoas, que fez... Não, ela tentou roubar um banco com os ratos e foi pega. Exatamente. Sabe, ela não é a Arlequina, ela não é o Killer Croc, ela não é, sabe, o Boomerang, que tu não quer torcer pros assassinos, sabe? Sim. Então eu achei que foi uma boa jogada usar ela e usar essa parte dela ser esse fio condutor entre todos eles, sabe? E ela principalmente o que humaniza o personagem do Idris Elba, que é o Bloodsport. Né, porque ele é um cara que é turrão, né? Enfim, tem toda aquela mesma história de sempre, cara que é turrão, né? Mas eu não tem queria um bom desenvolvimento. Aqui, eu fui chantageado. Isso. Mas ela tem o papel de... Ela é a filha que ele nunca quis assumir ter, sabe? Tipo, ele consegue projetar nela essa coisa essa paternidade que ele nunca teve, porque o pai dele foi um pau no cu com ele a vida inteira. Até achei que eles iam fazer mais piada com isso, acabaram não fazendo, acabou sendo um ponto interessante, né? E, obviamente, o melhor personagem de todos, que é o Nanaue. Que é absolutamente... ele absolutamente destrói o Groot, sabe? Tipo, ele tem muito mais personalidade, ele é muito mais engraçado, ele é burro demais, isso é maravilhoso nele, sabe? Ele é quase uma criança, assim, né? Ele é dócil, mas ao mesmo tempo ele é extremamente violento. Então, é um personagem que o CGI tá muito bem feito também. Sabe, tu fica o tempo todo torcendo por ele, tu não quer que ele morra. Tu não quer que ele morra, que ele não mate ninguém, pra tu não precisar odiar ele, não mate ninguém das pessoas, dos bonzinhos. E tudo isso, entre os personagens, então, assim, falando dos personagens, todos eles são muito bons. Até o Polka Dot, eu achei que foi um personagem muito legal. Foi bem desenvolvido, deu espaço pra umas piadas muito boas. E o poder dele é tão bizarro que se fecha completamente com esse filme. Sim, maravilhoso, maravilhoso. E pena que ele morreu também no final, né? Temos esse pequeno... Porém... Já estamos entrando nos spoilers. A gente já falou, mas tudo bem. Tá, vamos falar dos spoilers mesmo, então. Eu achei que foi bom, porque ele... Que tipo... Quem seria as pessoas que não era pra gente gostar porque eles não são pessoas legais, morreram. Sim, os mais pau no cu, né? Os mais pau no cu morreram, assim. E daí a gente consegue torcer pro Idris Elba, sabe? Que ele foi preso lá porque ele colocou o Superman na UTI por... Não sei por quê, porque não diz mais nada que ele fez. Provavelmente porque ele é um mercenário e alguém contratou ele pra tentar matar o Superman. Talvez. Então tem ele, tem a Caça-Ratos e a Arlequina. O Peacemaker, que é o John Cena também, que a gente já falou um pouco dele, mas ele é um excelente personagem, assim, do tanto que ele é pau no cu, ele é muito divertido. Eu acho que isso é bom por isso que o James Gunn foi uma boa ideia. Sim. Sabe? Porque tu consegue ver em Guardiões da Galáxia, nos dois, que ele escreveu ambos, que ele consegue dar um bom balanço da comédia com a ação e o drama, sabe? Isso. Ele sempre dá aquelas pitadinhas de quando a coisa tá ficando pesada demais.
dar algum momento de comédia pra quebrar a assim. tensão. Eu fico pensando no... Não foi ele que escreveu, mas foi na linha dele, no Vingadores Guerra Infinita. Sim. Que a Gamora tá pedindo pro Quill matar ela. Daqui a pouco eles ouvem um crunch, tá lá o Drax parado, dizendo que eu estou totalmente invisível. Isso. Que ele tava lá, sabe? Tipo, ele dá aquela quebrada pra tu não... E isso é uma coisa que é construído com os personagens. Por isso que Guardiões da Galáxia acabou se tornando um nome tão forte na Marvel. Porque ele criou uma química tão boa entre os atores e os personagens que funciona... Eles têm uma interação muito boa, eles sabem como interagir, eles sabem ter um timing das piadas. Os irmãos Russo também têm esse timing porque eles criaram fazendo Arrested Development. Então tem tudo isso. Então esses personagens são muito bons, eu acho que todos eles foram muito bem colocados. Fora o Flag mesmo, que realmente é um personagem mais fraco, é um personagem que fez todo o sentido que aconteceu com ele nesse filme, porque tava claro, nós já temos o Bloodsport, a gente não precisa de outro personagem assim. E substituiu bem. A morte dele foi extremamente esperada, eu acho pelo menos previsível, dentro do possível. E foi pesada. Foi pesada. Mesmo eu não me conectando tanto com ele, apesar de, tipo, ver o relacionamento dele com a Arlequina, sabe? Ele indo salvar querendo ir salvar ela e tal. E ela se dando bem com ele, porque ele foi o último que sobrou do time original. O Boomerang morreu, assim. Graças a Deus, no Graças a Deus. A melhor parte pra mim foi que o Jai Courtney e o Pete Davidson morreram os dois nos primeiros 10 minutos e eu não precisei ficar aguentando eles o filme inteiro. Exatamente. Eu não gosto deles. No lado ruim, o Nathan Fillion também morreu logo no começo, então a gente não pôde ter... E o poder dele era tão maravilhoso. A gente não pôde ter a graça de permanecer com ele durante o filme todo. Mas aqui ele ia bater muito com o John Cena, porque, tipo, é meio que o tipo de comédia que ele faz também. E agora falando de roteiro, assim, duas coisas bem interessantes que ele fez que eu achei que são meio que, assim, piada com o filme original. Que é aquela introdução inicial deles, que mostra eles vindo ali, caminhando, a bandeira dos Estados Unidos no fundo e tal, e eles, pai, vamos lá, e bibibi, blá. E aí eles todos acabaram morrendo, era tudo uma mentira, e vai pro outro, daí eles ficam fazendo zoeira quando eles vão se apresentar, tipo, eu sou o fulano de tal, eu sou igual a ele. Daí vai lá, ela repete a mesma introdução pro outro, e fica repetindo as introduções, então tu vê que tipo, tem uma zoeira com isso. E o fato de que o final também se passa na chuva. Que a cena final do original é toda na chuva, é horrível, é preto, é feio, e aqui é um dia claro, com chuva, e a cena é muito melhor também. Mas em geral, eu acho que o vilão é muito melhor. O roteiro é o ponto forte dessa história, sabe? O roteiro é muito bom, os atores são maravilhosos, a comédia é incrível, a ação é ótima. O fato de que eles fizeram uma coisa um pouco mais gore, mais sangue, umas mortes foda, porque eles são vilões. Eles aproveitaram pra fazer um filme mais 17, que o outro não era, então eles puderam aproveitar e fazer esse tipo de coisa. A Arlequina tinha conseguido fazer algumas coisas bem violentas num filme PG-13 anos. Só que ela ficou naquele limite que ela não podia passar. Eu acho que é 13 anos, né? Se não me engano, olha aqui, não tenho certeza agora. Mas eu lembro que teve algumas coisas bem violentas ali. E aqui não, aqui eles simplesmente assumiram a galhofa e foram pro 17 anos. E o melhor de tudo, eles não ficaram copiando o Deadpool com isso. Porque todo medo que tu tem quando tu vê um filme de super-heróis mais 17 virar um Deadpool. O roteiro aqui não, ele consegue se equilibrar, ele faz uma história adulta, com bastante violência. E ele fica meio que zoando com aquilo ali, aproveita aquilo ali, porque, tipo assim, esses aqui são personagens descartáveis e a gente pode matar eles porque eles não vão interferir em bosta nenhuma no universo DC. Menos a Arlequina, porque a Arlequina é esses nunca vão poder se livrar. Mas aí, assim, ainda assim eles que criaram esse monstro, agora eles que aguentem. E o melhor de tudo esse filme tem inúmeros setups, ele prepara muita coisa desde o começo, desde as primeiras cenas do filme, com ele matando um passarinho, com a Arlequina pegando a Javelin do carinha e dizendo que você vai precisar usar ele pra... né? E fica aquela suspense, ela não sabe pra quê, e ela acha que tem alguma coisa divina que vai acontecer. Sim, porque ela fica encontrando ele, todas as vezes que ela se perde do Javelin, ela acha ele de novo. E aí eles falando sobre as balas, que ele consegue atirar no meio de uma bala do outro, porque ele usa balas menores, e tudo isso... Tudo que foi plantado nesse filme tem um payoff lá no final, tem um pagamento lá no final. Tu vai ver que aquela frase que foi jogada lá no começo, que tu ficou, por que ele falou isso? Ou aquela piada que ele jogou lá no começo, ela vai se tornar, ela vai ter alguma coisa no final que vai ter um pagamento pra ele. Isso é o sinal de um roteiro bom. É uma coisa que a gente reclamou muito quando a gente assistiu Justice League, Liga da Justiça, porque ele tem inúmeros
coisas que o Snyder não entende o que é um setup e um payoff. O Snyder acha que ele fazer um easter egg é um setup e ele não precisa ter uma utilidade pra aquilo no futuro. Então ele não entende que tu tem que preparar, se tu mostrou uma arma no começo, ela tem que disparar em alguma cena seguinte, sabe? Se tu criou alguma situação no começo sem resolução, tu tem que resolver lá no final. E o filme faz tudo isso, ele resolve todas as suas situações, é um roteiro bem redondinho, bem amarradinho, e é um prazer assistir um filme assim. É verdade. E eu sempre fui um crítico do James Gunn. Eu não gostei do primeiro Guardiões da Galáxia, hoje eu já não acho ele tão ruim, eu acho que ele tem alguns problemas, mas eu não acho ele tão ruim. Eu só não gosto muito do Drax no primeiro Guardiões da Galáxia, eu gosto muito mais dele sério, no segundo, O segundo eu gostei mais, mas eu ainda achei que era um filme meio... e eu não entendi o hype de todo mundo em cima dele. Mas quando ele fez Esquadrão Suicida agora, eu consigo ver, porque ele é um cara extremamente criativo pra roteiro, ele é um cara que sabe escrever muito bem, e os diálogos são muito bons, são inteligentes, não são diálogos ruins, como o Esquadrão Suicida anterior tinha. Ele tinha diálogos horríveis e vergonhosos, situações absurdas, mal resolvidas, efeitos especiais ruins, e esse filme até parece ter sido feito com baixo orçamento, porque tem muita coisa assim que ficou meio tosquinha, sabe? Tipo, algumas cenas ali, tipo a cena da praia ali no começo, eu achei tudo meio estranho, assim. E até no final ali, eu acho que teve umas coisas que não ficou muito... Eu gostei, eu quero dizer só uma questão assim de efeitos especiais que eram meio pobres. Eu achei tão diferente de todos os outros filmes de super-herói que a gente tem visto, sabe? Isso sim. Até do Esquadrão Suicida anterior, que eles lutam contra um monte de animal antropomorfo, de CGI, aqui é tipo uma estrela do mar gigante alienígena, que genial. E que ele ainda dá uma humanizada nela naquela última frase, né? Eu tava feliz vivendo no espaço flutuando e vendo as estrelas. Cara, eu fiquei com pena, a ideia fica com pena, sabe? Tipo, que é a situação, porque... Ele é aquele monstro assustador que domina a mente das pessoas, mas ele só tá se vingando porque ele ficou 30 anos sendo violado por aquele maluco do Finker. Então, tipo assim, ele não tava fazendo algo que tu não faria se tu não tivesse esse poder e tivesse ficado preso 30 anos num lugar sendo torturado pelas pessoas. E até a ideia de construir esses vilões, que são aqueles ditadores, né, da América Central e tal, que tu pensa que vai ser aquele cara e de repente a Arlequina mata ele, e aí vai ser o outro, e o outro também não manda merda nenhuma, então tipo, tudo isso é muito todos os mal entendidos e as subversões de expectativa de tipo... Quando eles vão lá pra resgatar o Flag, tu acha que não, o Flag vai falar pra eles, não, esses aqui são meus amigos. Não, eles matam todo mundo e eles descobrem no fim só que eles não são ruins. Exatamente. Sabe? Tipo, genial. É tudo muito bom, muito sabe? bem escrito, muito bem... E até esse plot insípido da Alice Braga, eles amarraram no fim. Sim. Essa foi a parte talvez mais fraca, assim, a revolução ali, mas é que tipo, é pra dar um ponto que, tipo, eles tiraram o poder do ditador. Eles derrubaram os ditadores ali. Que eu acho que ficou assim... Tá ok. Vamos dizer que funcionou, porque eles ajudaram vocês. É sempre a coisa dos americanos, né? É um país de terceiro mundo em que um ditador deu um golpe militar. Ou vamos ajudar o ditador a dar um golpe militar, sabe? Tipo... Mas eu acho que fora esse ponto da Alice Braga, foi o único ponto, assim, mais ou menos. E eu acho que a direção do James Gunn foi bem competente também. Eu acho que ele soube equilibrar muito bem, não só equilibrar muito bem os personagens, que é uma coisa que o Joss Whedon faz muito bem, e ele soube fazer... Ele tá sabendo fazer isso em cada filme, ele tá melhorando nesse quesito. Tanto é que me fez... Eu prefiro esses personagens de um filme do que todos os Guardiões da Galáxia, dos outros filmes e do Guerra Infinita ainda. Mesmo eles tendo mais filmes pra se desenvolver, eu ainda prefiro esses que foram apresentados agora. Acho que teve mais... eu gosto muito do Drax, da Nebula. Eu gosto de alguns deles também, mas não gosto tanto que nem eu gostei desses aqui. E no final, assim, tipo, ok, teve uma resolução... Não foi uma resolução simplista, foi uma resolução muito inteligente. Eu acho que a forma como eles utilizaram os ratos, que era o personagem mais sem graça, que talvez não pudesse fazer nada. Fez muita coisa nojenta. E foi uma das melhores ideias que eles tiveram pro final ali, foi muito bem feito. Porque eu pensei, tipo, nossa, imagina os milhares de ratos que tem embaixo de uma cidade. Ainda mais uma cidade de terceiro mundo. Sabe? Daí tu começa a pensar, tipo, será que tem todo esse monte de rato embaixo da gente agora? Porque eu acho que sim, eu acho que a população de rato do mundo é bem maior que a de humana. Tipo, muito maior que a de humana. Possível. Tanto que a gente lembra aqueles vídeos lá na Austrália, não é? Sim, aquele mar de rato? Horrível. Foi o que aconteceu, foi um mar de rato. É bem nojento.
Mas genial! É genial. Genial, sabe? Genial. Quem é que ia conseguir destruir a Estrela Marinha? Eu queria que o Polkadot tivesse conseguido fazer um pouquinho mais, porque acho que ele conseguiria, sabe? Ele era um personagem divertido também. Ver as pessoas com a cara da mãe dele foi muito engraçado. Ver a Estrela do Mar virar a mãe dele foi muito engraçado. São muitas piadinhas bem feitas, assim. São. A história dele foi bem trágica. E uma coisa importante também, a gente não teve o Coringa pra estragar, né? E a gente teve pela primeira vez a Arlequina fazendo sexo também. Que foi genial. Com alguém que não era o Coringa. E ela matou Tendo ele. uma historinha de amor, assim, na metade do filme ela tá tendo uma historinha de amor do Aladdin. É genial. E o fato dele ter falado também que... Ela ter falado, eu não quero mais um relacionamento abusivo desses, assim. Isso foi genial também pra terminar com a história ali. Mas foi um bom filme. E pra ver que eles riscam a linha em matar crianças, né? É ali que eles não... eles não passam essa linha. Fora o Peacemaker. E o Doninha. E o Doninha. Mas tu vê que virou tipo, o chupa-cabra deles. Tu vê que os funcionários Sim. da Viola Davis batem nela quando ela vai deixar a Estrela do Mar. E daí eles falam... Que todas aquelas crianças, ele vai matar todas aquelas crianças, sabe? Tipo, eles não também conseguem. é ali, na parte das crianças. E eu gostei que, tipo, teve uma interação deles ali, tipo, eles se mexeram um pouco pra não deixar ela tomar conta também. E eu só acho que eles tratavam o Nanaue muito mal. Sim, é verdade. Não precisava fazer isso, ele era muito querido. A Caça-Ratos era a única... Né? Ela tratava ele bem. É verdade. É que ela era uma pessoa de bom coração. Então, é um ótimo filme. Se vocês ainda não assistiram, recomendo. Se vocês pegarem nos spoilers, não tem problema, vocês vão assistir, vocês vão se divertir igual. E ele tem uma cena pós-créditos que dá a entender da próxima série da HBO Max, que vai ser sobre o personagem do John Cena. Então, estamos curiosíssimos pra assistir e vamos fazer review. Vamos. Será uma review, porque esse é um personagem muito bom. Eu espero que... Eu só gostaria que o James Gunn continuasse fazendo. Ou pelo menos continuasse trabalhando no universo DC. Fizesse mais coisas no universo DC. Talvez ele continue, porque agora a Disney teve que implorar pra ele voltar. Então ele provavelmente tem mais mas eu não sei, cartas na manga. Tomara que sim. Espero que sim seria também. Bom. Porque foi um filme muito bom e eu quero ver mais desse universo. É verdade. Porque eles botam um diretor tão bom quanto ele, mas eu acho difícil nesse ponto aí. Porque ele construiu muito bem. A questão é que ele é um ótimo diretor e um ótimo roteirista. Isso. E ele dirige muito bem os próprios roteiros. Exatamente. E trabalha muito bem os personagens, tudo isso que a gente falou. Essa foi a nossa review de Esquadrão Suicida. O que você achou? Você não assistiu ainda? Você foi no cinema? A gente não foi no cinema ainda ver. Eu acho que o primeiro filme que eu vou ver no cinema vai ser Duna. Vou dar um jeito de ver Duna no cinema. E até lá, então, não se esqueça de deixar um like no vídeo, comentar o que você achou, se inscrever no canal para mais vídeos como esse toda semana, ou quase toda semana. E até a próxima. Tchau. Bye bye.